Pessoal, Paulo Costa aqui da Carre Técnica Treinamentos Automotivos. Estamos aqui em mais um vídeo, mais uma dica, né, dessa vez sobre um teste que nós fizemos, um diagnóstico, melhor dizendo, numa Cherokee V8, ok? Então um motor grande, né, onde nós recebemos esse veículo com a reclamação de que o proprietário nos reclamou do falhamento que o carro tinha, né, e sugerindo que provavelmente era um problema no sistema de ignição, né, que ele tenha sido orientado pelo mecânico anterior que tinha feito o serviço do motor do carro, e nós recebemos esse veículo para fazer esse diagnóstico, mas devido ao funcionamento do motor no momento da partida, que nós vamos aqui também chamar a atenção para você, que é uma dica, prática da experiência, digamos assim, do dia a dia, prática, sem a utilização, estou querendo dizer sem a utilização de ferramentas, né? Então a gente vai deixar essa dica aqui que vai te ajudar a identificar logo de pronto, né, para caso você não saiba, um possível perda de compressão do motor, ok? Então essa foi a primeira coisa que nos chamou a atenção, né? E nosso diagnóstico sempre começa pelo sistema, pela utilização, melhor dizendo, do scanner, né? Então, nós fizemos primeiro uma avaliação do scanner, uma avaliação de eficiência do cilindro, certo? Nesse caso específico, né, apesar de ser um motor V8, mas o scanner só disponibilizava o teste para 6 cilindros, tá certo? Mas já deu para a gente seguir com o nosso diagnóstico, né, e conseguir também, através da avaliação do scanner, né, da análise com o scanner, no teste de atuadores, conseguir realmente também endossar o que a gente já vinha pensando, que era um problema de comunicação e um problema de compressão, pressão de compressão. E para finalizar, né, para poder fechar o nosso diagnóstico, nós fizemos um teste de compressão relativa que nós vamos mostrar aqui para vocês, tanto feito com a pista de corrente, como também realizado também com pela queda de tensão da bateria, ok? Mas antes da gente prosseguir com o nosso diagnóstico, nosso estudo de caso dessa vez, deixa eu falar aqui rapidamente sobre a nossa promoção, tá certo? Desse mês de outubro. Então, pessoal, nós estamos com essa promoção Esquenta Black Friday, né? E essa promoção, um desconto de 40%, certo? Um super desconto, mais um super desconto, né? Onde você vai poder começar a estudar de imediato, né? Lembrando que todos os nossos cursos, primeiro, você tem garantia de 7 dias. Então, se você adquiriu um dos nossos treinamentos, você tem garantia de 7 dias para avaliar o conteúdo. Se não for o seu contento, você devolver e ter o seu dinheiro restituído. Esse é o primeiro ponto, ou seja, a sua segurança. Depois, nós temos também 2 anos de acesso do treinamento. Então, você tem 2 anos ininterruptos, tá certo? Então, 2 anos de acesso ao conteúdo é mais do que suficiente para que você possa estudar o conteúdo e absorver todo o conhecimento, ok? Terceiro ponto, todos os nossos cursos têm grupos, onde o aluno pode discutir com outros alunos, e também nós também chegamos ao grupo também, damos nossa dica, né, quando necessário. Então é claro que o grupo é feito para os alunos trocarem informações entre si, experiências, mas nós também participamos também. E os cursos de rede CAN e alternador inteligente e o curso de injeção eletrônica, nós temos a cada 15 dias nós temos uma aula ao vivo com os alunos, né, um plantão de dúvidas, onde a gente pode tanto trazer, onde o aluno pode tirar suas dúvidas, mas como nós também podemos trazer novidade para os alunos, né, algumas informações, estudo de casos, ok? E que nós estamos trabalhando para implantar também nos demais cursos. Além disso, o aluno tem direito, nós oferecemos ao aluno, né, nos cursos de rede CAN e alternador inteligente e o curso de injeção eletrônica, nós oferecemos para os alunos, certo? Nos primeiros 2 meses, ele também tem direito a uma aula por semana de até 45 minutos, que vai tirar suas dúvidas, caso hajam dúvidas que sejam mais complexas, ok? E claro, nós nunca deixamos de, quando um aluno nosso precisa, seja de qualquer um dos treinamentos, precisa de uma orientação,
a gente chegar junto, porque também é a nossa obrigação, né? Então, desde que isso seja solicitado com antecedência, né? Às vezes fica um pouco mais difícil, porque a pessoa às vezes quer na hora, no momento em que ela está com a dúvida. E nem sempre a gente pode fazer esse atendimento assim no momento, né? Porque nós temos também todo o nosso trabalho com os treinamentos, como também tem o nosso dia a dia na oficina. Então, mas se for combinado antecipadamente, a gente faz questão, os alunos que fazem nosso treinamento sabem, nós fazemos questão de chegar junto do aluno em qualquer um dos nossos cursos e tirar as dúvidas, ok? Então, nós temos esses 40% e além disso você ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Então, quem paga os juros somos nós, tá certo? A Carre Técnica e Treinamentos Automotivos paga o juro para você, ok? Então, você tem direito, você tem a possibilidade de pagar em até, além do desconto de 40%, você ainda pode pagar em 10 vezes sem juros qualquer um dos cursos. Tranquilo? Então, com relação ao conteúdo e o custo-benefício, nós temos os melhores preços do mercado e quem faz nossos cursos sabe, né, da nossa aplicação com relação à qualidade do conteúdo, ok? Então, recado dado, vamos ao nosso estudo de caso da vez agora dessa semana. Bom, pessoal, então aqui foram as anotações que nós fizemos. Como eu citei para vocês, nós tínhamos 8 cilindros no veículo, no motor, né, um motor V8, mas no equipamento nós só tínhamos testes para 6 cilindros. Então, apesar de não ser todos os cilindros, mas nos ajudou bastante, porque aqui foram as anotações que nós fizemos. Quando nós desligamos o injetor do cilindro 2, não teve alteração. O do 4 também sem alteração, o do 5º cilindro com pouca alteração e o do 6º cilindro sem alteração alguma. Certo? Então, esse procedimento de teste é aquele que você tem diversos sistemas, você vai entrar em atuadores, ok? Para você que não sabe, você vai ter lá a opção de fazer um teste de eficiência de cilindro, né? Ou você pode ter o título de desligamento dos injetores, tá certo? Seja um ou outro, você vai poder fazer o cancelamento daquele cilindro e ver a reação dele. Então, se não houve reação, se não houve uma queda na rotação do motor, isso quer dizer que aquele cilindro está inoperante, né? Se o cilindro estiver operante, na hora que você desligar ele, então você vai ter aquele cilindro que você desligou e mais os demais cilindros que estão falhando ou o cilindro que estiver falhando, dependendo da situação. Você pode ter um ou mais cilindros falhando, né? Então, quando você desligar aquele cilindro que está operante, é claro que você vai ter uma queda na rotação, ok? Então, nesse caso aí, o cilindro 2, o 4 e o 6 não teve alteração e o 5 teve pouca alteração. Veja que os cilindros 2, 4 e 6, tá certo? É da mesma bancada de cilindros, né? Porque no motor V8, aliás, nos motores EIV, nós temos uma bancada ímpar e uma bancada par. E aqui os cilindros a bancada par, os 3 cilindros não tiveram alteração, certo? E aqui no teste, depois dessa avaliação, nós fomos para o teste da compressão relativa. E eu fiz essa avaliação primeiramente eu fiz com a pista de corrente, né? Então vamos ver aqui no nosso vídeo, para que vocês possam ver o interessante que são 8 cilindros, né? Nós estamos acostumados a trabalhar com 4 cilindros normalmente. Então vamos ver aqui o resultado aqui desse teste de compressão relativa por corrente. Então aqui, desse lado aqui, estando de frente para o motor, esse lado aqui é o lado da bancada dos cilindros ímpares. Então eu tenho 1, 3, 5 e 7, ok? E do outro lado, para quem está de frente para o veículo, do lado esquerdo, certo? Você vai ter os cilindros 2, 4, 6 e 8. Ok? Então aqui eu estou pegando a referência do primeiro cilindro para poder a gente fazer, né, a sinalização, a marcação do cilindro, que é para poder nós fazermos a contagem da ordem de ignição, né? Então vamos lá. A primeira coisa que nos atentou, como eu falei lá no início, né, foi o ruído do motor no momento da partida. Quando você tem um motor com a compressão ok, certo? Você vai ter aquele ruído característico da partida, o tom, né? É engraçado a gente repetir isso, mas aqui o ele tem uma frequência, tá certo? E um ruído semelhante. Quando você tem um motor com baixa compressão, então ele vai oscilar isso. Então ele vai ficar certo? Então
É engraçado isso aí, mas você vai ter uma oscilação no som gerado pelo motor, né? pelos cilindros. Porque hora você vai ter um motor que está com compressão, um cilindro que está com compressão, hora não. Então, observe o primeiro ruído antes de verificar a compressão relativa, né? Veja que o som não tem a mesma frequência. Né? Quando a gente tem repetindo, né? Quando a gente tem um motor que está com compressão, então você tem um tonhonhonhonhon, não é isso? Então a batida é a mesma, né, do som. Então você vê que tem uma oscilação se refletindo aqui na onda da compressão relativa. Então, como vocês podem ver aqui, certo? Nós temos aqui a ignição do primeiro cilindro que eu estava pegando lá com a sonda do secundário, ok? E aqui nós temos os picos gerados. Então, sempre que, como eu estou utilizando aqui a pinça de corrente, tá certo? Então, sempre que nós estamos utilizando a pinça de alta, não? Veja que eu estou com 50 amperes por divisão, certo? Então, sempre que o motor de partida fizer um esforço, tá certo? Então vai gerar um pico, né? Então a curva vai ser para cima, né? E quanto maior o esforço, maior vai ser essa curva para cima, certo? Logicamente que cada motor vai ter o seu limite, né? E corrente aqui, nós tivemos aqui uma subida aqui de aproximadamente 80 amperes, mais ou menos, né? Se a gente contar daqui como zero, né? Ok? Então, só uma observação rápida aqui, não vamos entrar em detalhes com relação a isso, como eu estou com 50 amperes por divisão, então aqui nós temos aqui aproximadamente, levando em consideração esse limite aqui, o limite inferior, então aproximadamente uma subida de 80 amperes mais ou menos. Ok? Então todos os picos aqui, veja que esse pico aqui está maior e está semelhante a esse, o do 3 e do 5 cilindros. Tá certo? E aqui nós temos a ordem de ignição. Então nós temos a marcação do cilindro 1, então quando chegou no final do curso nós tivemos a centelha, não é isso? Então no nosso treinamento de osciloscópio automotivo nós temos esse diagnóstico de CR e lá nós conseguimos dar mais detalhes, é lógico, no treinamento. Mas então nós temos aqui uma curva para cima, né, nesse primeiro cilindro. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui novamente o cilindro 1 novamente. Então nós temos o equivalente aqui exatamente, logicamente, aos 8 cilindros, né? Então a marcação do primeiro cilindro no final da curva, no final do esforço que o pistão saiu do ponto morto inferior para o ponto morto superior, no final do curso ele teve a centelha. Então se aqui eu tenho o primeiro cilindro, pela ordem de ignição desse motor é 184365572, certo? Então nós tínhamos o primeiro cilindro com a compressão razoável, ok? Tanto é que quando nós desligamos, né, o bico injetor relacionado a esse cilindro, houve uma queda significativa na rotação do motor, né? Então nós já esperávamos isso devido a esse procedimento com o scanner. Então nós temos o primeiro cilindro aqui, nós temos o 8, nós não conseguimos testar, tá certo? Mas pela ignição, pelo sinal da ignição do secundário, nós vimos que tinha um erro lá. Às vezes que o 8 praticamente não tem compressão, o oitavo. Nós temos o 4 também aqui com uma compressão muito baixa, e isso a gente viu lá pelo scanner, quando nós geramos o desligamento do injetor, não houve alteração. Então o terceiro cilindro houve alteração, o sexto não houve, o quinto houve alteração, mas menos, né, porque também tem um problema de ignição lá, certo? O sétimo, certo? Nós não conseguimos testar porque o osciloscópio, o scanner, né, não nos deu condição. E o 2, o cilindro estava morto também. Então nós temos aqui, ó, 8, 4, 6 e 2, ou seja, uma bancada de cilindro praticamente nula, né, com a compressão muito baixa, né, que é a bancada dos cilindros pares, ok? E a dos cilindros ímpares tem uma condição melhor, né? Não está ideal, mas tem uma condição um pouco melhor, principalmente os cilindros 3 e 5, né? Então, essa foi a nossa primeira avaliação. Já sabemos que nós temos um motor comprometido
E amanhã nós vamos, né, dar continuidade no diagnóstico e verificar mais alguns detalhes para passar o diagnóstico para o cliente. Bom, pessoal, e aqui, né, para a gente poder ter mais um exemplo aí para passar para vocês, né, da compressão relativa, só que dessa vez pela tensão da bateria, né, pela tensão da bateria. Então, ao contrário do que acontece com a corrente, que ela sobe no momento da partida, no momento do esforço do motor de partida. Então, isso quer dizer o quê? Quanto mais esforço o motor oferecer, maior vai ser a corrente consumida, né? E assim a corrente consumida pelo motor de partida. E assim eu vou ter um pico maior. Já no caso da tensão é inverso. Então, quanto maior o esforço do motor de partida, maior vai ser o vale, né? Então, o vale formado vai ser maior, porque afinal de contas nós temos uma queda. Então, como vocês podem ver aqui, ó, no primeiro cilindro, né, que anteriormente estava para cima, agora tem um vale para baixo aqui. O 3 e o 5 são os que estiveram melhores, ok? Então veja que os demais, né, nós temos vales, nós temos a mesma imagem, mas veja que é invertida só, né? Então a queda de tensão aqui foi razoavelmente grande, mas menor do que essas outras duas, mas aqui muito pequena, aqui muito pouco também, não é isso? Aqui nem se fala, né? Nós tivemos aqui uma queda melhor, esses dois, como já citado. Aqui eu tenho um pouco de queda, aqui quase nenhuma, e aqui começa de novo o primeiro cilindro. Então, para quem não conhecia a compressão relativa por corrente, por tensão ou um dos dois modelos, o mais comum é você utilizar, né, a tensão, ok? Mas tanto um como o outro, como vocês puderam ver, certo? É possível você fazer essa avaliação do motor. Então, em alguns casos, quando é um problema pequeno, um problema inicial, aí é necessário que a gente faça outros testes de confirmação, seja com um manômetro convencional, seja com um transdutor, né? Mas nessas condições aqui já dá para a gente saber que existe um comprometimento aí do motor, ok? Então, se você não conhecia, ou se você ainda não viu essa explicação, mas o que eu achei mais interessante aqui de trazer para vocês, sinceramente, foi a questão do ruído do motor, né? Quando você tem um motor com um dos cilindros ou alguns cilindros com a compressão baixa, então você tem a oscilação no som, né, do motor, né? Então ele oscila de acordo com a resistência que aquele cilindro está oferecendo para o motor de partida, né? Quando você tem um motor que está com a compressão boa, você tem o barulho, o ruído gerado, né, um cilindro semelhante ao outro, ok? Então, desculpa aí se a imitação não foi muito legal, chega a ser até engraçada, né? Ok, pessoal? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha trazido mais informação para você, principalmente você que está começando agora no diagnóstico avançado, ok? Não é nenhum teste novo, tá certo? Não é muito comum a gente ver vídeo por aí em motores V8, então o outro motivo também que eu quis trazer aqui para vocês esse vídeo, ok? E se tiver interesse em iniciar no diagnóstico avançado, aproveite a promoção, esse esquenta Black Friday da Carre Técnica, ok? Que nós decidimos fazer para que seja você que quiser um curso de injeção eletrônica, que vai desde o básico ao avançado, rede CAN e alternador inteligente, osciloscópio automotivo, que também tem um curso dentro do curso, que é a parte de ignição, né? Então nós temos lá um curso de ignição também, diagnóstico com transdutores e o curso IDEA, que é o nosso curso de base, é um curso bastante conhecido, que tem uma excelente aceitação no mercado pelo pessoal, ok? Então, mais uma vez, obrigado por assistir, certo? Se não for inscrito, inscreva-se no canal, certo? Deixe seu like se gostou, tá certo? E compartilhe esse vídeo, isso ajuda demais, né? A gente cada vez mais trazer material aqui para vocês, a divulgar o nosso trabalho. A gente traz aqui, faz a nossa parte, traz vídeo para vocês, e vocês, em contrapartida, faz esse esforço aí que não custa nada, só deixar o like, ser inscrito no canal e compartilhar o material, caso você ache que é um material que você julgue que vale a pena ser compartilhado. Ok? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo.